Amém, irmãos. Um bom dia à Igreja do Senhor aqui presente. Bom dia também para aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, especialmente o nosso canal no YouTube. Vamos estar orando e compartilhando essa palavra em nome de Jesus. E no final do culto nós estaremos aqui também levantando um clamor pelas pessoas, que têm sofrido com essa tragédia da chuva, especialmente em Minas Gerais, que tem acontecido muitas mortes, perdas. Também estaremos orando aqui pela paz mundial. Ontem, começamos aí mais 2 guerras no mundo, Estados Unidos e Israel bombardeando o Irã. E também temos aí um confronto entre o Afeganistão e outra nação. Então, o mundo é um verdadeiro vulcão em erupção. Então a gente precisa orar pela paz, não apenas no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação, mas a paz mundial. Porque no meio desses conflitos tem pais, tem mãe, tem crianças inocentes que acabam tendo a vida ceifada, Porque essas armas, a maioria são armas de destruição em massa e quando vem leva muitos inocentes juntos. Então vamos estar orando no final do culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos pela palavra do Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela liberdade que temos, ó Deus, de estar na tua casa, ministrar a tua palavra e entender, Senhor, aquilo que o Espírito Santo deseja falar conosco. Abençoa-nos, ó Deus, nessa manhã, para que possamos, ó Deus, verdadeiramente sermos renovados, restaurados pelo poder do Teu Espírito. Assim, Deus, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês que Deus colocou no meu coração. Essa palavra eu estaria ministrando aqui no culto de família, no domingo à noite, domingo passado, mas eu ainda sinto muita dor nas costas por conta do acidente que eu tive. Eu achei que eu não teria condição física de manter aqui durante o tempo e pedi para o pastor Marvel me substituir, mas hoje estou aqui compartilhando essa palavra com vocês. O tema dessa reflexão é a dor que acaba comigo. Parece uma palavra que tem um duplo sentido, A dor que acaba comigo. Um exemplo, eu estava com a dor na coluna que estava acabando comigo. Mas não é esse sentido que eu quero que você entenda o tema dessa mensagem. Quando eu digo a dor que acaba comigo, é uma dor que eu trago. Muitas das vezes eu trago desde a minha infância, mas que eu não vou passar isso à frente. Na maioria das vezes, dentro do acompanhamento ministerial que eu faço, diante do diálogo que eu tenho com meus irmãos, minhas irmãs, até mesmo amigos, existe uma tendência muito grande da pessoa ser ferida e passar a ferir outras pessoas. Da pessoa passar por uma experiência triste, se ferir e depois ela acabar reproduzindo essa mesma situação na vida dos seus filhos, na vida daqueles que estão próximos dessa pessoa. Então, quando eu digo a dor que acaba comigo, eu estou fazendo referência a um problema que acaba, um ciclo que acaba em mim. Um ciclo que acaba em mim. Quantas das vezes nós não vimos uma pessoa que teve um problema com o seu pai, e aí quando ele passa a ser pai, ele reproduz o mesmo problema na vida dos filhos. Esses filhos, quando passam a ser pai, reproduz o mesmo problema na vida dos seus filhos. E aí tem pessoas que acabam levando isso para uma questão de maldição hereditária. Mas eu acredito mais que isso é quê? Isso é a consequência dos nossos atos. Ferimos
somos feridos e acabamos ferindo outras pessoas. E quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender que muitos de nós temos dores, rejeição, feridas abertas, dores familiares, dores ministeriais, dores silenciosas que muitas das vezes ninguém consegue ver, mas está aqui dentro e a gente carrega isso durante muito tempo. Então, quando nós falamos que a dor que acaba comigo, a gente está falando que a gente precisa dar um fim a esse ciclo. Essa dor não continuará através de nós. Ela termina comigo. Ela termina hoje. Esse ciclo termina na minha vida. Quando a gente para ver a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos ver diversos personagens que passaram experiências difíceis, mas que ele decidiram no coração dele que essas experiências não seriam compartilhadas com seus descendentes, com seus familiares, e que aquela dor acabaria ali. Um exemplo que a gente vai falar bastante aqui é o de José. José, ele passou por uma experiência bem difícil com a sua família. Tente imaginar comigo um homem que foi vendido pelos seus irmãos, um homem que foi preso, um homem que foi injuriado, um homem que foi traído. Ele tinha tudo para ser uma pessoa ferida e ferir. Mas você vai ver que o comportamento de José foi muito diferente. Ele fechou aquele ciclo e ele não permitiu que essa ferida alcançasse os seus filhos. Ele não permitiu que essa ferida governasse a sua vida. É um exemplo muito importante. Outro exemplo que a gente pode utilizar é o exemplo de Estevão. Estevão, no momento da sua morte, Estevão foi apedrejado por conta da mensagem da cruz, um servo de Deus, mas naquele momento que antecedia a sua morte, ele falou assim: essa ferida, esse problema, essa dor acaba agora. E ele falou: Pai, perdoa os pecados porque eles não sabem o que estão fazendo. O próprio Senhor Jesus Cristo utilizou também a mesma fala diante da injúria, diante da difamação, diante de tudo que ele passou. Então, aquela dor, aquele ciclo acabou com ele, acabou nele. Ali foi o fim. E novamente, a mesma frase é reproduzida: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Dando mais um exemplo, a gente pode pegar o exemplo de Davi. Davi, ele foi perseguido, ele passou por diversas situações difíceis, mas quando Davi teve a oportunidade de se vingar de Saul, ou seja, fazer com que a dor alcançasse outra pessoa, ele fala o quê? Eu não tocarei no ungido de Deus. Porque ele sabia que aquele problema, que aquela dor, que aquela perseguição teria que acabar nele, teria que acabar ali nele. Então, isso nos ensina muitas coisas. Temos o exemplo, de Davi, de Jesus, Estevão e diversas outras passagens bíblicas que nos ensinam a respeito disso. Então, qual a dor que você carrega? Qual a dor que você carrega dentro do seu coração? E pare para pensar comigo. Essa dor, ela precisa acabar em você, esse ciclo precisa acabar em você, ou você precisa reproduzir isso na vida dos seus filhos, na sua descendência, no seu casamento, na vida da sua esposa, na vida do seu esposo, na vida dos seus netos? O que seria mais saudável para o seu relacionamento social, na sua família? É o ciclo de tristeza, é o ciclo de problema acabar com você, ou você levar isso
à frente. A gente precisa pensar bastante a respeito disso. Eu tenho um amigo de infância e eu acompanhei todo o crescimento dele e eu vi o quanto a vida dele foi sofrida, como a minha também foi. A vida não era fácil naquela época, principalmente quando você tem familiares envolvidos no alcoolismo. E a vida dele foi bem difícil, porque diferente do meu pai, que se embriagava, o pai dele se embriagava e era muito agressivo, mas muito mesmo. E o tempo passou, e o tempo deixou feridas na vida dele. E passando-se 20, 30 anos, um dia eu encontrei ele com o filho dele, um rapaz de 16 anos, ele completamente embriagado e brigando com o filho dele no meio da rua, na Domício da Gama. No primeiro momento eu não falei nada, porque eu vi que ele estava embriagado, mas eu, no dia seguinte, mandei uma mensagem para ele, falei que queria visitá-lo, colocar o papo em dia, e tive a oportunidade de visitá-lo, e foi muito bem recebido na casa dele, por ele e pela esposa. Fui sozinho, e perguntei como é que estava a vida, como é que estavam os trabalhos, e aí eu entrei no ponto da ferida. E eu falei, olha, eu te vi um dia desses passando na rua, e você tinha bebido um pouquinho, então não falei nada, só observei. Mas sabe o que eu vi? Eu vi o seu pai em suas atitudes com seu filho. E eu estou te falando isso porque eu tenho a liberdade. Nós crescemos juntos, nós somos amigos, estudamos juntos, jogamos bola juntos, soltamos pipa juntos, brigamos juntos. E eu estou falando isso porque eu sei que você sofre por conta de tudo que você viveu no passado. Mas essa ferida tem que acabar contigo, cara. Isso não pode ser levado à frente, porque a tendência é o teu filho fazer isso com o teu neto fazer isso com o teu bisneto. E ali ele, bom, sem o efeito do álcool, ele chorou, me abraçou, falou, irmão, eu recebo, não como uma repreensão, mas como um gesto de amor. Porque eu sei que você me ama, eu sei que você é um amigo de verdade. Então, gente, muitas das vezes, como esse amigo, que eu amo muito, que eu oro pela salvação dele, às vezes a gente pega algo que a gente vivenciou e transfere na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos parentes. E essa ferida, esse ciclo nunca se acaba. Nunca se acaba. E a tristeza, a frieza, o ressentimento, só vai ganhando proporção ainda mais e destruindo a nossa vida e a nossa família. Então essa dor precisa acabar comigo. E o texto que nós vamos utilizar está em Gênesis capítulo 50, abra a sua Bíblia, fazendo um favor. Versículo 19 ao 21. Abra em nome de Jesus. Esse texto que nós vamos ler agora é um diálogo entre José e os seus irmãos, logo após a morte de Jacó. Porque os irmãos de José fizeram muitas coisas ruins com José. E aí, quando Jacó morreu, os irmãos pensaram o quê? Esse é o momento onde José vai se levantar contra nós e vai pagar com vingança tudo aquilo que nós fizemos para ele. E aí José, ele tem uma atitude louvável de um servo de Deus.
que ele reproduz o tema dessa mensagem. A dor acaba comigo, acaba aqui. Toda experiência negativa que eu vivi acaba aqui. E ele não permite que a vingança, que o ódio, o ressentimento, acabe com a vida dele e com a vida dos seus irmãos. E ele fala o seguinte para os seus irmãos. Vamos ler aqui a partir do 18. Depois vieram também os seus irmãos, prostaram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenha medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenha medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Amém? Então, olha que coisa maravilhosa. O finalzinho, então, o versículo 21, é repleto de amor, de compaixão, e a fala dele representa uma pessoa curada. Portanto, não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José os consolou e falou ao seu coração. O primeiro tópico que eu quero abordar aqui, a dor, ela pode nos marcar, mas ela não pode nos governar. Você acha que a vida de José não foi marcada por tudo que ele passou? Claro que foi. Foi a prisão, foi diversas experiências negativas, foi ter vivido uma vida de escravo durante anos e anos. Tudo aquilo ali marcou muito a vida dele, só que não governou a vida dele. Marcar é uma coisa, governar é outra. Então, José foi ferido, mas não foi governado pela ferida. Quem é governado pela dor, vive desconfiado, vive endurecido. Quem é governado por Deus, ele transforma o trauma em propósito. E aqui a gente vai ver ele falando. Que ele fala, olha, o mal que vocês me fizeram, porém Deus tornou ele em bem. Porque quem, irmãos, ele é governado por Deus, transforma o trauma em propósito. Ele transforma a ferida em compaixão. A dor pode ter passado por nós, mas ela não pode nos governar. Então a dor pode ter marcado a nossa vida, mas ela não pode governar as nossas atitudes. Como nós vamos tratar o próximo, as outras pessoas. Então, nesse primeiro tópico eu falo que a dor ela nos marca, mas ela não pode nos governar. Ela não pode governar a nossa vida. Ela não pode direcionar as nossas atitudes, porque nós somos governados por Deus. E quem é governado por Deus, ele trata a dor como um propósito. Deus tem algo para fazer, por mais que eu não entenda. No tópico 2, quem não cura a dor, acaba transferindo essa dor. Quem não cura a dor, acaba transferindo essa dor. Feridos, acaba ferindo pessoas. Pessoas feridas, ferem. Humilhados, acabam humilhando. Rejeitados, acabam rejeitando. Pais, descontam nos seus filhos.
líderes descarregam na igreja, cônjuges punem o outro pelo passado. Então, quem não tem a dor curada acaba transferindo essa dor. E é isso que nós temos que evitar. Nós temos que buscar em Deus essa restauração, essa cura, para não transferir para o outro, para não passar para o outro. E a forma que José demonstra que ele foi curado e que ele não iria transferir a dor dele na vida dos irmãos, dos filhos, dos netos, dos descendentes, é quando ele diz assim, eu vos sustentarei, vocês e seus filhos. Ele não transferiu a sua dor, mas ele pôs um ponto final ali. Eu vos sustentarei, você e seus filhos. Então a gente precisa, irmãos, ter um ato de vigilância constante, porque o nosso comportamento, ele tem um poder na vida dos nossos descendentes, na vida dos nossos filhos. Eu já utilizei isso como exemplo algumas vezes, mas quando a minha filha era pequenininha, ela tinha muita dificuldade de comer, não por falta de alimento. A gente fazia 3, 4 tipos de comida, mas ela não tinha apetite. E ela estava entrando num quadro de desnutrição. Com comida em casa, ela não queria comer. E aí teve um dia que eu falei assim, não, hoje ela vai ter que comer. E botei ela na cadeira, falei, hoje você vai comer. Come, senão vai para o castigo. E fui forçando, porque ela precisava comer, para o bem dela. E aí ela comeu, quando eu via que ela estava já satisfeita, e ali até mesmo provocando o vômito, eu dava uma segurada, parava. Mas filha, você tem que comer, você tem que comer. E insistia com ela. E passando-se alguns dias, eu passando no quarto dela, ela estava com a bonequinha sentada na cadeira, tinha 3 aninhos. A bonequinha sentada na cadeira com um pratinho na mão e com a colherzinha. Você tem que comer sim. Você tem que comer, você vai comer, eu vou te botar de castigo. E pegava a colherzinha e botava na boca da bonequinha. E eu parei e fiquei observando, e eu falei, tudo que nós praticamos acaba sendo, na vida da nossa descendência, acaba sendo uma transferência de atitudes que podem ser boa ou não. Então, é até engraçado, conforme vocês riram, mas, na realidade, é algo muito triste quando isso acontece. Então, José lhe devolveu as feridas de uma forma com cuidado, amor, eu vos sustentarei. Então, as feridas, irmãos, ela não pode ser transferida. Quem não cura a dor acaba transferindo. Então, o que tem estado no seu coração? Você sofre com algum episódio do passado? Você sofre com algum relacionamento que você teve? Você ainda carrega pensamentos na sua mente a respeito de uma experiência com seu pai, com a sua mãe? Você tem uma dor de algo que vocês escutou? Então você precisa ser curado. Isso tem que acabar com você. Esse ciclo tem que se findar na sua vida para que você não transfira isso para a sua descendência. No terceiro e último tópico, quando Deus trata a dor, ela vira um instrumento de vida. Quando Deus trata a dor, ela vira um instrumento de vida. E nós vemos isso, irmãos, na vida de José, quando a atitude dele com os irmãos é uma atitude que conserva a vida
deles e de muita gente. Então, a dor tratada vira maturidade. Quando você trata a ferida, você vira uma pessoa madura, maturidade. A dor tratada vira autoridade espiritual, vira legado. Agora, a dor não tratada vira uma cadeia. A dor tratada vira libertação. Então a gente precisa, irmãos, entender isso. Que nós não podemos levar à frente os problemas que nós vivemos. O tempo é outra geração. E se a gente não buscar essa restauração das nossas emoções, nós seremos pessoas feridas que ferem. Não é o que aconteceu com você, é o que você vai fazer com aquilo que aconteceu com você. Eu vou ser uma pessoa diferente. Eu vou agir diferente. Eu vou transformar as feridas em maturidade. E foi o que aconteceu com esse homem, José. José é um grande exemplo de perdão. A ferida aberta que sangra na nossa alma, ela só vai ser estancada com perdão. Com perdão. Às vezes eu vejo feridas que acontecem dentro da igreja, no relacionamento com irmãos. E aí, sabe o que a pessoa faz? No lugar de perdoar, de estabelecer um diálogo, eu vou sair da igreja. Eu vou evitar o contato. Se aquela pessoa vai no culto de manhã, não irei mais. Se aquela pessoa trabalha num setor, não farei mais parte dele. Nunca será tratada. Porque apenas o perdão é capaz de curar as feridas. Um perdão verdadeiro. É o famoso zerou. Acabou aqui. Acabou aqui. E essas feridas que eu estou relatando para vocês, ela tem um poder muito grande, porque muitas das vezes, utilizando um exemplo de um relacionamento a dois, a esposa é ferida, mas isso é transferido para o marido, que também compra as suas dores. Então passa a ser duas pessoas feridas. E acaba inserindo nesse relacionamento traumático a vida dos filhos, quando compartilha. E aí vira uma bola gigantesca, aonde as pessoas não conseguem mais ter uma vida emocional saudável. Então, para a gente concluir aqui, não é sobre o que fizeram com você. Não é sobre o que fizeram com você. É sobre o que você fará com o que fizeram. O que você vai fazer com isso? Vai levar à frente? Vai reproduzir na vida dos outros? Vai se vingar? Ou acaba em você? Acaba com você? Você vai encerrar esse ciclo. Jesus, ele recebeu violência e devolveu redenção. Hoje, alguém aqui está interrompendo uma história antiga, se deixar Deus tratar. E dizer com fé, na minha casa termina comigo. Na minha geração termina comigo. Na minha história termina comigo. Não é porque você foi maltratado, negligenciado pelo seu pai, que você fará isso com seus filhos.
Não é porque você foi negligenciado, maltratado com a sua mãe, que você fará isso na vida dos seus filhos. Termina com você. E a minha oração hoje diante de Deus, o Deus que conhece as feridas que ninguém nunca viu, é que Ele venha restaurar feridas, palavras que ecoam até hoje na nossa mente e no nosso coração. O meu desejo é que Cristo, Ele acabe hoje com rejeições que corrói a vida das pessoas, traições que deixam cicatrizes. Muitas das vezes, mulheres traídas, elas têm uma atitude de blindar suas filhas contra os homens. E acaba passando para a vida das filhas a sua dor. E aquelas meninas, quando crescem, não conseguem ter um relacionamento saudável dentro do seu casamento, porque o problema da mãe hoje é uma realidade na vida dela. Não dá abertura, não consegue ter uma vida conjugal saudável pelo medo da traição. Outras mulheres feridas ensinam que suas filhas precisam ser maior do que os seus maridos. Já vi isso diversas vezes. O que eu ensino para minha filha? Minha filha, estude, seja uma mulher emancipada, tenha o seu dinheiro, tenha a sua habilitação, tenha o seu carro, mas seja parceira do seu esposo. Seja amiga do seu esposo. Seja companheira do seu esposo e caminhe junto com ele e não sobre ele. Pessoas feridas acabam reproduzindo filosofias fracassadas na vida dos seus filhos. E aí aquela ferida ganha gerações e mais gerações. É isso que a gente quer? Claro que não. Tem que acabar comigo, na minha casa. Tem que acabar comigo essa história. E eu quero pedir você para fechar os seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, para não expor ninguém, mas estarei aqui fazendo uma oração. Se você foi tocado por essa mensagem, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos, que nós estaremos orando em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que o agir sobrenatural do Espírito Santo estará aqui agindo, atuando, tocando e encerrando ciclos aqui em nome de Jesus. Feche os seus olhos, ore comigo em nome de Jesus. Senhor meu Deus, amado Pai, nós estamos na sua presença, não como pessoas perfeitas, mas filhos e filhas que em algum momento fomos marcados por dores, por feridas, sentimentos que só o Senhor conhece. Muitas das vezes, Pai, há feridas que ninguém nunca viu. Há palavras, meu Deus, que ainda ecoam. Há rejeição que ainda dói. Há traições que deixaram marcas profundas. Mas hoje, Pai, hoje o nosso desejo
é não alimentar o passado, mas ser restaurado no presente. Hoje nós viemos na tua casa porque precisamos encerrar ciclos em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro em Cristo Jesus, sobre a vida da igreja do Senhor, que toda herança de dor, de traumas, feridas, está sendo interrompida agora pelo sangue do Cordeiro. Aonde houve, Senhor, gritos, haverá diálogo. Onde houve rejeição, haverá abraço. Onde houve frieza espiritual, haverá amor. Onde, Senhor, houve abandono, haverá presença. Espírito Santo de Deus, Tu está entre nós, Senhor. Visita agora, Senhor, memórias escondidas. Vai tocando na raiz, vai tocando na origem. Toca naquele momento que marcou essa alma. E arranca, Senhor, pelo poder do Evangelho, pelo Teu sangue, arranca toda a amargura, quebra toda a cadeia invisível, desfaz toda repetição inconsciente, agora em nome de Jesus. Cura, Senhor, aquilo que foi normalizado, mas nunca foi saudável. Meu Pai, em nome de Jesus, se existe, Senhor, algum irmão aqui presente, que foi ferido por autoridades, não nos deixe ferir, quando tivermos autoridade. Se fomos humilhados, não nos permita humilhar o nosso próximo. Se fomos desprezados, não nos deixe desprezar. Porque hoje, Pai, nós decidimos que os nossos filhos não carregarão nossas dores. Nossa casa não herdará nossas frustrações. Nossa igreja não sofrerá pelas nossas feridas. E o sangue de Jesus, o sangue derramado na cruz, é suficiente para curar todos os traumas que existem, ó Deus, na nossa vida, nas nossas memórias. Em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu és suficiente. E nós declaramos com fé e autoridade no Teu nome, que na minha casa termina comigo, na minha geração termina comigo, no meu ministério termina comigo, na minha história termina comigo. Que a partir de hoje sejamos instrumentos de cura, ponto final em ciclos antigos, traumas antigos e começos de uma nova história, uma nova aliança. Assim, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita, Senhor, a nossa vida. Vai tocando agora nas nossas emoções. A Tua palavra diz que Tu és o grande Jeová Rafá, o Deus que cura. Não apenas, Senhor, o físico, mas a alma, as emoções, o intelecto. Cala, Senhor, nesse momento toda acusação do maligno. Quebra, Senhor, agora em nome de Jesus, toda a cadeia que tem aprisionado emocionalmente a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, do Cristo ressurreto, o Filho poderoso de Deus que pode todas as coisas, nós declaramos fim de ciclos, de feridas, de traumas, e declaramos cura, renovo, restauração para a honra e glória do Teu santo nome. Assim oramos, Pai,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Se existe presente entre nós alguma irmã, algum irmão que foi violentado sexualmente, e isso tem travado a sua vida, eu oro a Ti, Espírito Santo, vai tocando o Senhor nesta vida, vai tocando nessa mente, vai curando essa ferida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que as dores do passado corroem o relacionamento do presente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e Te agradecemos, Senhor, porque a dor termina comigo hoje, em nome de Jesus.